Oi, gente, eu vim aqui no Summer, eu vim tomar um soro porque eu estou muito gripado, com o peito pesado, carregado. Eu, eu queria só continuar essa conversa com o vereador. O vereador vem me acusando, zombando de mim na Câmara, dizendo que o problema da água é responsabilidade minha, né? Ele não entende absolutamente nada sobre saneamento, né? E está começando agora a sua carreira política, e foi desrespeitoso comigo na Câmara, e foi desrespeitoso com meu pai na Câmara, pela idade, um homem de 84 anos, esse etarismo é crime, preconceito contra idoso e tal é crime, né? O tal do Galinha também, ele também tem feito isso com nós zombando e tal, né? Uma pessoa misógina, racista, violenta, né? Então essas pessoas tiveram uma liberdade durante anos, né, de se sentir dono da cidade, e ninguém fez nada. Passou Renan, vários vereadores, nunca tiveram, ninguém enfrentou essa máquina pública que está administrando 15 bilhões a cada 4 anos, se fartando. E aí eu falei, pô, cansei. Foram fechar o nosso negócio, foram fechar a nossa empresa, multar, usar o poder público como vingança. E eu me cansei de assistir tantas questões tão grotescas e coisas que não dá mais para esconder, né? E aí chega na questão da água, que é uma questão que me atinge muito, porque eu trouxe a concessão para poder trazer o Cirela, a Gafisa, para poder fazer o Aliança 1 e 2, várias obras do Meriza, fazer, né, trazer investimentos imobiliários, Votorantim. Então a gente teve que tomar uma decisão de fazer a concessão para poder trazer investimento, porque Resende perdia quase 35% da água, né, e tinha uma inadimplência também de quase 1/3 do faturamento. E estava quebrada porque os governos anteriores quebraram a empresa pública que foi criada por nós lá atrás. Então, é muito fácil o vereador hoje não querer instalar uma pecinha para economizar a conta de água do cidadão e colocar a culpa em mim. Quer dizer para ele o seguinte, ele se acovardou. Eu cheguei no debate, ele continuou falando, zombando do Noel lá dentro. Quando eu cheguei, ele saiu. Né? Vocês não viram a cena dele saindo do estúdio, eu entrando. Aí eu falei, você não vai ficar para debater? Ele, não, eu marquei hora, vou ter que ir embora. Eu falei, o vereador não tem nada mais importante que discutir que isso. E aí ele saiu. E aí a entrevista começou, eu e o Rui conversando ali com o Reinaldo, a entrevista, ele abre a porta do estúdio e começa a falar comigo fora do microfone. Aí eu falei, não, você entra para dentro ou eu vou continuar a entrevista. E aí fechei a porta. E aí ele continua dizendo, a culpa é sua, o contrato você que fez, tal. Ele não entende absolutamente nada de saneamento, né? E me agredindo, ofendendo meu pai pela idade, né? É possível não ter ninguém nesses anos todos que se oponha a esse esquema opressor, né? O Pobel já processou a Câmara de Resende, né? E já processou os vereadores por blindar o prefeito e não aprovar nenhum requerimento há quase 9 anos na Câmara. Não existe nenhuma investigação há 9 anos. Então, quer dizer, existe um crime sendo cometido, que o maior crime é penalizar a população, aumentar a dívida da cidade, que já passa de quase meio bilhão, né? E ninguém faz nada. Aí eu resolvi enfrentar essas pessoas. Eles não estão acostumados a ser enfrentados, né? Passaram 8 anos nadando de braçada. Aí quando eles foram mexer no meu negócio, na questão das nossas empresas, foram gastar o dinheiro público endividando o município, eu venho também. Aí eu entrei nessa briga. Então eu quero dizer para o vereador o seguinte, vereador, você pode falar o que você quiser, você não pode ser covarde em fugir de uma discussão, num debate público e político que você ganhou e ganha para debater e prestar conta à população. Você fugiu do debate comigo, me acusou na Câmara de várias coisas, quando eu sentei você levantou, aí depois você abre a porta do estúdio, começa a falar um monte de besteira comigo com a porta aberta, eu falei, ou entra ou sai. Aí você não quis entrar, eu fechei a porta. E aí você ainda continua gritando que a culpa é minha do contrato e tal, não sabe o que você está falando. Aí, bicho, você me desculpa. Quando a pessoa é mal informada, eu tenho paciência. Mas quando eu sinto que a pessoa está mal intencionada e zombar de um idoso, de uma pessoa de 84 anos, como Noel de Carvalho, que você tem que respeitar a história que ele fez, o que eu fiz pela cidade, principalmente o que ele fez pela cidade, porque não tem nenhum prefeito em nenhuma área que tenha feito mais do que eu e meu pai. Quando meu pai é tão longe, eu num governo, Rechuan, Diogo, Tange, não fizeram em educação, em saúde e tal, o que nós fizemos. Entendeu? Os índices financeiros, investimento em obras, realizações, eu topo qualquer debate com qualquer prefeito, até com você. Agora, você foge da rádio, abre um estúdio, uma entrevista, eu não invadi o seu estúdio quando você estava sendo entrevistado, não invadi, deixei você acabar para entrar. Aí quando eu entro, você abre a porta do estúdio, foge, abre a porta do estúdio, fala um monte de besteira para mim e sai correndo, não corre não, vereador.
Vamos para o debate de novo. Não corre não, vereador. Você vai ter que aprovar a fiscalização da empresa das águas, porque senão você vai se envergonhar na rua, né? Você vai se envergonhar na rua. Você trabalha e sustenta a sua família numa obra que nós realizamos, que é na Vila das Mangueiras, que nós construímos a Cidade da Alegria. Você construiu o seu negócio ali, você veio de fora, na de Resende, construiu a sua vida ali. Então, no mínimo, você tinha que ser grato a Noel, respeitar o Noel, porque você ganhou sua vida numa obra e numa cidade onde ele construiu. E foge do debate, abre a porta de uma forma arrogante, interpela a gente no meio de um debate, no microfone, numa entrevista aberta. Chega de habitarismo. Essa arrogância dos vereadores está muito grande. Alguém precisa enfrentar isso. E se você ofender meu pai mais uma vez, zombar dele e tal, eu vou processar você por etarismo, por preconceito ao idoso.